E essa agora, hein? A NVIDIA que inventou uma IA que mexeu tanto nos gráficos que a aparência da pessoa mudou. O indivíduo deixou de ser um indivíduo para ser outro. E agora, hein? Como é que fica essa situação do DLSS 5? Então, pessoal, hoje no vídeo de hoje a gente vai falar dessa situação do DLSS 5, né, da NVIDIA, que realmente está muito assustador, né? Por um lado, a melhoria gráfica é linda, não há negável que você pode ver o ambiente, a melhora de objetos é significativa, porém, quando você vai para o rosto do personagem, a mudança é assustadora, tá? Assustadora, é isso que eu posso falar para vocês, né? Então a IA, ela está realmente revolucionando de certa forma, mas está chegando num limite que a gente precisa perguntar para nós mesmos. Será que esse limite é razoável ou nós podemos não ter limite? É uma pergunta muito importante. Bom, dentro de uma placa de vídeo, nós temos um negócio chamado rasterização, né? Onde a imagem, né, ela é projetada para reproduzir os pixels necessários para juntar e formar a imagem, né? Numa imagem Full HD, que é 1920 por 1080, que você já sabe, é uma imagem bem bonita, né? E aí você tem as reproduções de cores, de pixel, como você pode perceber aqui. Bom, quando você quer esticar essa imagem, por exemplo, você quer passar do Full HD para o 4K, a gente vai ter então uma perda de qualidade. E aí que entra a IA, né? A IA, ela faz o quê? Ela completa os quadros sem perder qualidade. Ela tenta adivinhar qual que vai ser os próximos quadros. É isso que a IA faz, tá? No caso da rasterização, ela funciona assim. Nós temos um frame, ele vai andar e vai para o segundo ponto, e aí é o frame 2, né, que a gente já conhece. Isso é um processo chamado de rasterização. No caso do DLSS 3, ele cria um frame fake, né, uma IA, ela cria um frame que não existe para suavizar o movimento. Então só tinha esses dois frames, agora ela cria mais um para criar uma suavização no movimento. Isso aí é o que o DLSS 3 faz. No caso do DSL4, né, DLSS 4, ele cria 3 frames generation, né? Então ele é uma geração de multiframes. Então ele vai criar 3 frames ao mesmo tempo. Isso vai facilitar para a placa de vídeo, vai dar uma folga para a placa de vídeo e aí vai aumentar o número de quadros por segundo, né? Essa que é a ideia principal do DLSS 4, tá? É você garantir mais frames, né? Porque a IA está gerando quadros para você. No caso do DLSS 5, então eles conseguiram fazer com que a IA também ativasse um aspecto de cor, brilho, né, e beleza gráfica, tá? Então é um aspecto ainda maior, né? Por exemplo, aqui nós temos o DLSS 5 desligado, né? Você olha para o rosto e quando ele liga, aqui a gente vê o rosto do personagem, ficou muito mais real, a plateia mais envolvente e tal. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a IA tenta adivinhar, né, qual que é o próximo frame, né, ser geral, só que isso pode ser um processo muito devastador, por quê? Porque pode mexer no rosto, aqui, ó, por exemplo, esse personagem aqui praticamente não tem barba nem bigode, esse aqui já tem um bigode, então você mexeu, o cabelo mudou, a orelha mudou, a blusa mudou um pouco, né? Então você tem um problema que você tenta melhorar graficamente o personagem, porém você pode mexer demais. Ó, no caso da Grace, né, do Resident Evil Hacking, né, a gente tem aqui a Grace sem o DLSS 5, e quando a gente ativa o DLSS 5, ficou lindo, né, o personagem ficou lindo, porém não é a Grace, é outra mulher. Você percebe que mudou totalmente os delineados do nariz, dos olhos, né? Então ficou totalmente modificado. A gente vê que parece mesmo IA, né? Uma IA forçada, né? Então, pessoal, a gente tem essa percepção. Eu vou mostrar algumas imagens aqui só para vocês verem como esse DLSS ele é atuante. Aqui é o próprio site da NVIDIA que ele deixa à disposição para você visualizar essas mudanças aqui. Então aqui embaixo é bem interessante que a gente pode puxar essa linha aqui e você consegue perceber, cara, olha isso,
Olha o cabelo da Grace, como ficou mais bonito, tá? Isso tudo com inteligência artificial tentando adivinhar qual é o próximo flame, tá? O problema é que ficou fake demais. Olha só a diferença da Grace para isso. Não me parece que mudou até o rosto da personagem. Você vê nitidamente que é um IA. Ficou um IA forçada, né? Então aqui, ó, para você ver outra fotografia da Grace, né? Ó, esse aqui é o DLSS ativo. Olha o brilho no rosto, no olhar. E olha isso, pessoal. Realmente é lindo. A imagem não se discute que é bonita, mas você vê que é um IA forçada, né? Olha aqui o Neo, olha como que ele tá, pessoal. Esse aqui está desligado, ó. Quando você passa o filtro do DLSS5, olha como os personagens ficam com os penujos, né? A roupa totalmente modificada, né? Você percebe aqui também no jogador de futebol, olha isso. Tá parecendo que é outro cara, né? Então, até que ponto nós podemos... Olha isso, cara. Olha o IA aqui, ó. Tá, então a pergunta é, até que ponto nós podemos usar a IA para melhorar a qualidade gráfica sem mudar o personagem? Essa que é a pergunta, né? Assim, olhando o cenário ficou maravilhoso. Vamos pegar aqui o cenário do Neo, esse aqui, ó. Você pode perceber que o cenário, né? Olha bem aqui, ó, o cenário aqui. Como que ficou maravilhoso. Ficou bem mais real, né? Ficou mais nítido. Aqui o poste, você percebe, né? As calçadas. Olhando o cenário, eu não tenho nada a falar, tá? Mas quando você olha o personagem, a Grace, modificou totalmente a Grace, né? É como se você colocasse uma IA para fazer o personagem. Então, aquele design que o criador fez, né? O desenhista da Grace, ele acabou sendo, né, modificado aqui. Então, isso gerou uma polêmica muito grande na internet, porque as pessoas começaram, então, a perguntar para a NVIDIA aonde que vai a criatividade do escritor de código do jogo e aonde vai a modificação que a NVIDIA está fazendo. Uma coisa é o que o criador fez, outra coisa é o que a NVIDIA está fazendo. Deu para entender? Então, as pessoas estão realmente bem indignadas como, né, parece que, né, por um lado é muito bonito, mas por outro lado você está mexendo na criatividade do escritor, né, você está mexendo na imagem que o escritor fez. E um outro problema que eu vejo também, né, inclusive no vídeo do Adrenalinas falaram sobre isso, quando a gente mexe com cenário, objeto, a nossa mente não fica muito focada, tá? O cenário fica bonito, beleza, você fala, oh, que cenário lindo, né? Só que quando você mexe com o rosto do personagem, parece que o rosto do personagem chama a nossa atenção. E isso dá um ban, né? Um ban. Então, essa que era a pergunta que eu queria fazer para vocês. Até que ponto vocês acham que é bonito a modificação do DLSS5 e até que ponto você está interferindo e está modificando o rosto do personagem? É uma coisa que a gente tem que pensar. Quanto à utilização do DLSS5, esse DLSS5 aqui foi utilizado em duas placas, né? 5090, uma servindo para rodar o jogo e a outra placa servindo para gerar o efeito do DLSS5. Aí você fala assim, ZP, quer dizer que para rodar o DLSS5 eu preciso de duas placas? Não. Ele está sendo implementado e a ideia é que todas 50, né, toda a série 50 seja possível rodar esse DLSS5 de alguma forma. É claro que a 5090 vai rodar muito melhor, né? Então, é bem interessante as modificações. Eu achei bonito o personagem, porém, cara, é inegável que você mexe no rosto do personagem. E aí a pergunta, aquela dúvida que fica é, até quanto isso é IA e até quanto isso é criação, né? Porque se você está mexendo na criação do desenhista, isso é um problema, tá? Porque aí a gente pode modificar tanto o personagem que fica tão diferente do que o criador fez. E aí a gente gera um personagem totalmente fake, totalmente cheio de IA. E um outro problema que eu vejo também com a IA é que ela modifica personagens que ela mesma criou. Ela não consegue ter um padrão. Por exemplo, ela cria um personagem. Quando você olha o rosto do personagem em um outro quadro, você vê que tem ligeiras diferenças do primeiro quadro. Então, a própria IA modifica o rosto do personagem
Então você vai ter frames com fakes, né? Frames diferentes, personagens com rostos diferentes. Isso é um problema também. Mas tá aí, trazendo isso para vocês. O que vocês acharam do novo DLSS 5? Vai sair para todas as placas, é a promessa, não se sabe quando, mas gerou uma polêmica lascada na internet. O que você acha disso, né? Até quanto a gente pode mexer no rosto do personagem sem modificar, né, a criatividade do desenhista e do criador do jogo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like. Até a próxima. Valeu. Fique down.